Fala aí galera, fala aí amigo, fala aí internauta. Vamos estar começando mais um vídeo, mais um momento. Aquele momento, estamos junto nessa. Madrugada no Japão, só alegria. E a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer todos os dias, porque todo dia é o melhor dia pra gente falar de Deus, pra gente agradecer, pra gente ficar todo dia maravilhado. Pensa no dia 1. Hoje é dia 1 de setembro de 2023. É aquele mês que está começando. É aquela madrugada que você está feliz, que você está preocupado. Até muitas vezes você está até chorando. Então é assim a vida. Não tem jeito. Não podemos só reclamar. A gente temos que confiar na rocha. Temos que confiar naquele que nos ama. Temos que confiar naquele que nos dá a vida. Naquele que nos dá a saúde. Aquele que nos restaura todos os dias. Quando estamos preocupados, quando estamos quebrados, quando estamos maltratados, quando estamos tristes, existe uma rocha, existe um rochedo, existe um Pai, existe um Deus que sabe todas as coisas, e Ele sabe até demais, porque Ele envia o seu Filho para nos salvar. Ele envia, Ele nos mostra a importância da gente adorar, a gente amar, a gente respeitar, a gente ser verdadeiro. Tá difícil nos tempos de hoje de ver pessoas verdadeiras. Existe. É por isso que Jesus vem para salvar as pessoas. Ele vem para reajustar. Ele vem para mostrar a importância de você estar no caminho dele, frequentando o evangelho dele, porque ele é o melhor do mundo. Acredite, Jesus é o melhor do mundo, porque o que Ele fez por mim, Ele fez por você, ninguém vai fazer. Porque Ele é o único. Qual é o Pai que entrega o seu Filho para salvar esse mundo, essa gente? É milhões de pessoas vindo para Jesus e milhões de pessoas dando as costas para Ele. Conhece e depois não conhece, não reconhece mais. É uma ingratidão. É uma tristeza que as pessoas carregam hoje, esse 2023. As pessoas não acreditam em mais nada. As pessoas só pensam no momento, no agora, ou até mesmo no material, principalmente dinheiro, onde tem tocado muita gente. E as pessoas têm esfriando também. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre um homem que foi modificado. Um homem que foi moldado. Um homem que foi transformado. Ele estava de um jeito e ficou de outro. Ele estava praticamente numa escuridão, onde ele só via ele e não via mais ninguém. Ele roubava as pessoas para ele saciar o coração. Ele roubava para chamar a atenção. Ele roubava para ficar mais rico e as pessoas mais pobres. Mas as pessoas tinham que pagar. Se não pagasse o que ele queria, as pessoas seriam presas ou as pessoas fechariam os seus comércios. Isso também acontece nos dias de hoje. Quanto mais você tem, ou você mais arranca dos outros, ou quanto mais você tem, mais você paga. Tá desse jeito. Isso já acontecia naquela época. E hoje, em 2023, já acontece em muitos países. Quanto mais você tem, mais eles tiram de você. E quando você não tem, eles tiram até o que você não tem. Então, isso tudo que acontece é bíblico. Mas a gente temos que focar na rocha, temos que focar em Cristo, temos que focar em Deus, porque ainda há uma salvação. Se esse homem que era rico, era milionário, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia Deus, mas ele buscou
E ele foi transformado, ele foi moldado, ele foi modificado. E sabe por quê? Porque ainda há esperança. Você nunca vai estar sozinho. Não importa aonde que você for. Não importa aonde que você vá. Jesus, Deus, ele há de habitar. Ele molda corações. Ele transforma as pessoas. Ele ajusta, ele reajusta. Ele faz o que tem que fazer para você ser feliz. Para você conhecer a importância que existe um Deus que te ama. Que ele entregou o seu filho. E o que ele fez por mim, ele vai fazer por você e por muita gente. Porque se eu estou aqui falando de Jesus, falando de Deus, é porque ele tem me transformado, ele tem me moldado, ele tem me avisado, ele tem falado aos nossos corações através de louvores, através de pregações, através de oportunidade, testemunhos. Deus fala com os seus filhos, ele não desampara, ele fala. Então é importante que a gente esteja nos caminhos de Deus, para a gente não passar o que muita gente passou e ainda vai passar, porque estão cegos. Se no deserto foi assim, ali Moisés, Deus o abençoou com o maná, e as pessoas reclamavam, e queriam mais e mais, e tinha tudo, só o que estava ali não bastava, eles queriam mais coisas. Para vocês verem que o ser humano, ele nunca está contente com nada. Ele sempre vai reclamar. Se ele tem, ele reclama. Se ele não tem, ele reclama. De todas as formas, nunca está contente com nada. Porque ainda não habitou Jesus. Ainda Deus não está marcando presença. Porque quando Deus marcar presença, quando Jesus entrar no coração, a vida vai mudar. Tudo que se fez velho vai se fazer novo. Tudo que fez velho vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E vai começar uma nova criatura diante com Jesus. Você vai ser renovado. Você vai ser restaurado. Quando você está com Jesus, você está com a luz. Você está com a verdade. Você está com a vida. Você está com tudo isso. Por isso que é importante que você esteja na presença de Deus, para Ele te alertar. Mas e esse homem que eu estava falando? Um homem que comia o dinheiro das pessoas. Não era certo o que ele fazia. Mas por que ele fazia isso? Para saciar o seu coração. Ele fazia isso para tirar das pessoas. Mesmo que elas pagassem o certinho, ele queria mais. Ele não queria parar. Porque ele estava viciado em fazer isso. Já conhecemos um viciado em dinheiro. Era Judas Iscariote, que vendeu Jesus Cristo, que roubava as bolsas das pessoas. Era um viciado em dinheiro. Como é que foi a morte dele? Ele não aguentou o que ele fez. Ele vendeu, era um discípulo, e depois ele se matou. A depressão foi tanta sobre ele, porque ele mesmo não aguentou o que ele fez. Então sabemos que as trevas, sabemos que a escuridão, ela te leva para o abismo. Você quer ir para a escuridão? Você quer ir para as trevas? Você não quer o paraíso? O paraíso existe para aqueles que buscam. O paraíso existe para as pessoas que querem viver. O paraíso existe para quem quer estar lá. Futuramente, um dia muitos estarão lá, porque é bíblico, é óbvio, está na Bíblia. Então a gente precisa buscar esse evangelho. E precisa viver esse evangelho. Precisa que o evangelho entre em você. Para você fazer presença em outra vida. Há milhões de pessoas precisando de ouvir uma palavra de Deus, de uma força, de um ânimo, de uma alegria, até de um renovo. Através de leituras, através de oportunidades. Deus, Ele habita, Ele fala aos corações daqueles que querem ouvir. Ele não força ninguém a nada. Tudo é espontâneo. Então, creia no Senhor. Então, esse homem, para muitos, ele não tinha uma salvação. Para muitos, ele não tinha uma modificação. Para muitos, ele já era. É um ladrão. Um ladrão que está consumido pelo mal. Para muitos, era assim que ele era chamado. Mas saiba de uma coisa. Ele soube que Jesus passaria ali perto da casa dele.
Ele não parava de pensar. Ele queria uma mudança. Ele queria largar tudo que ele tinha e começar do zero, uma vida nova na presença de Deus. Se esse homem se arrependeu do que ele fez, o tanto que ele roubou, colocou as mãos no coração, Jesus começou a habitar, ele pode ser moldado e transformado. Então esse homem procurou Jesus. Sabe por que ele procurou Jesus? Porque ele estava de saco cheio do que ele estava fazendo. Eu estou de saco cheio. Eu não aguento mais roubar. Eu não aguento mais arrancar dos outros o que é dos outros. Não é meu. Mas as trevas estavam nele. Então conforme as trevas estavam nele, ele iria fazer o mal. Isso é óbvio. Se você pegar no ano de 2023, começar a olhar as coisas que acontecem, quando a pessoa está com mal no corpo, ela vai cometer a maldade. Ela não vai pensar no amor, vai pensar só nele e nas trevas, porque as trevas faz arrancar o que você tem. E aquele homem arrancava das pessoas valores abusivos. Não importa se você está roubando valores, o que você está tirando de alguém é um roubo. É uma verdade, uma realidade. Mas aí, aonde que entra Jesus nessa história? É na hora que esse homem sai da casa dele. É na hora que esse homem abre o coração e pede para Jesus fazer a transformação. Eu queria acredito que ali ninguém iria acreditar, porque todo mundo conhecia ele como um ladrão. Mas Jesus, ele vem para quê? Jesus, ele está aqui para quê? Quando o seu filho manda Jesus, é para salvar todo mundo que tem pecado. Não existe nessa terra, nesse mundo que vivemos de 2023, pessoas sem pecado. Carregamos a semente do pecado, mas nós não permanecemos no pecado fazendo coisa errada. Tá aí uma diferença que ninguém entende, compreende. Carregamos a semente do pecado, mas não viveremos do pecado, porque nós não somos escravos, somos libertos, porque quando Jesus ele veio, ele nos mostrou a importância de ser livre. Isso fala em Gálatas 5:1, firmes da liberdade, porque Jesus veio e você é livre para amar, para adorar e ser feliz. Essa é uma verdade, uma realidade. Então esse homem parou de fazer o que ele fazia, roubar as pessoas e ir atrás de Jesus. Só que esse homem era tão baixo, que Jesus não iria enxergá-lo. E isso para muitas pessoas. Mas a partir do momento que você abre a porta do teu coração, pode ter certeza que Jesus, ele vai habitar. Ele sabe os seus pensamentos, ele sabe o teu coração. Então Jesus sabia que você saía da sua casa, que você iria ao encontro dele, que você iria ser transformado. E esse homem, ele foi transformado. Esse homem saiu da casa dele. Não importava o que as pessoas falavam. Não importa o que as pessoas falam. O que importa é que Jesus, que Deus, saiba o que você está mudando. Essa é a importância. Então esse homem criou uma coragem. Esse homem viu uma árvore, porque ali havia muita gente. E esse homem, ele era muito baixo. Ele era tão baixo que não bastava ele só gritar. Então ele viu aquela árvore. Ele subiu correndo. E dali ele começou a gritar: Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. E Jesus concedeu as palavras dele: Senhor, o que você está fazendo aí em cima? Desça dessa árvore, porque hoje a salvação chegou na tua casa. E quantas pessoas a salvação ela chega na casa? Quantas pessoas são convertidas? Quantas pessoas começam a estar na presença de Deus? Quantas pessoas começam uma vida com Jesus? Quantas pessoas começam uma vida com Deus? Uma restauração, aquela presença de Deus naquela vida.
Tudo que se fez velho se faz novo. Então Jesus falou para ele: homem, hoje a salvação chegou na tua casa. Bora descer, porque hoje eu vou ceiar com você. As pessoas ali chamavam esse homem de ladrão. Só que tem um porém. Jesus, ele veio para quê? Salvar os doentes, salvar os ladrão. Até aqueles que não é ladrão, ele também quer salvar. Então as pessoas começaram até murmurar em falar: o mestre vai ceiar na casa desse homem? O mestre vai comer com esse homem, com esse ladrão? Quem fala isso é pessoas que ainda Jesus não habitou. É pessoas que não conhecem nada de Deus. São pessoas que não sabem a importância do poder de Deus. E a manifestação precisa acontecer. Tudo isso porque o poder de Deus tem que ser manifestado. E ele manifesta. O poder de Deus é manifestado. Esse homem é curado. Esse homem fala que vai devolver todo o dinheiro que ele roubou. E assim será. Assim que seja. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu entendo, eu compreendo que nesse mundo de 2023, as pessoas já não fazem mais isso. Não devolvem nada. Se puder, elas arrancam mais. Porque os deuses dela é o dinheiro. Muitas pessoas esqueceram de Jesus Cristo, esqueceram de Deus. Porque para eles o que importa é só eles. É a ganância, o material, o dinheiro, e não importa mais nada. Você vê que as famílias de muita gente estão destruídas. Eles têm muito dinheiro, mas há uma destruição nas famílias. Estão rachadas, vivendo de qualquer jeito. Do que adianta você ter muito e você perdendo aquilo que é grande, o que é maravilhoso, que é chamado de salvação? Do que adianta você ter tudo e você perde a tua salvação? Então não adianta nada. Tudo aqui é passageiro. Quando você aprender que isso é passageiro, a sua vida vai começar a mudar. A sua mente, o seu coração, os seus olhos, tudo vai ser diferente. Porque assim será. Assim é a palavra de Deus. Aqueles que vivem para Deus e aqueles que vivem para o mundo. São diferenças. Mas Deus dá o livre-arbítrio para você escolher. Ele não vai te forçar a nada. Essa é uma verdade, uma realidade. Para aqueles que buscam e aqueles que não buscam, aqueles que não querem. Não é todo mundo que quer o Evangelho de Deus na vida. Não é todo mundo que quer, não. Tem pessoas que não aguentam, não suportam ouvir da palavra de Deus, da Bíblia. Você nem precisa falar muito, as pessoas não querem ouvir. E se você falar muito, eles querem bater em você, xingar você. E falar para você assim: lá vem com esse papo de novo de igreja, de Jesus, de Deus. É assim que as pessoas falam quando não tem mais o amor no coração. Quem tem Jesus no coração, quem tem Deus, não fala essas coisas. Não fala. Porque quem tem o amor de Deus está sedento da palavra, está sedento de Deus, está sedento da igreja, de ouvir uma pregação, de ouvir um louvor, de estar ali adorando, gritando, sendo feliz. Então esse homem, ele simplesmente foi curado. Tudo se fez novo. Então vamos acompanhar aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque isso aconteceu. Olha aqui. Jesus e Zaqueu é o tema aqui hoje. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9. Jesus entrou em Jericó. Entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para ver Jesus.
que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou acima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, porque pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa. Com muita alegria, todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar na casa de um pecador. Então já vimos aqui que Jesus estava passando ali. Se ele era muito baixo, então não tinha como ele chegar até Jesus, porque a multidão era demais. Aonde que Jesus estava, realmente era muita gente que iria ao encontro dele, porque era muita gente doente. E fora isso, as pessoas queriam tocar em Jesus, queria vê-lo, queria estar com ele. Então era muito difícil que Zaqueu chegasse até perto dele. Então ele raciocinou, ele pensou, teve de sabedoria: eu vou subir em cima dessa árvore, eu vou gritar o nome dele e ele vai ouvir. A partir do momento que você sai da sua casa, a partir do momento que você vai ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, é porque você está querendo uma cura, você está querendo uma modificação, você está querendo um renovo. Quando você faz isso, é porque você quer mudança. Você não aguenta mais o que está passando. Aquilo está te sufocando, aquilo está te deprimindo, aquilo não é bom, não é luz, é escuridão, é trevas. Então você quer arrancar isso de você. Então esse homem aqui, Zaqueu, ele não queria mais fazer o que ele fazia. Ele estava cansado. Ele queria uma mudança na vida dele. E essa mudança vai acontecer. Aconteceu. Porque isso acontece na vida de muita gente. Quantas pessoas vão em umas igrejas? Quantas pessoas são mudados, modificados? Levanta a mão para aceitar Jesus. Porque grandes coisas podem acontecer. Se faz novo aquele que busca Jesus. Aquela mesmice, aquelas tolices ficarão para trás. Então aquilo que se faz novo começa a brotar. Começa uma nova vida. Para vocês verem que o poder de Deus, ele é manifestado. É maravilhoso a palavra de Deus, porque o poder dele é manifestado. E as pessoas entendem e compreendem porque ele há de fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida. Porque ele tem feito em muita gente e a gente tem observado. Porque Jesus, ele é assim. Ele não é intruso, não. Primeiro, se você abrir a porta, ele faz morada. Agora, se você não abrir, ele não vai entrar. Ele não vai morar. Vai ficar como está. Quer se fazer novo? Deixa Jesus entrar no coração. E ele vai habitar. Então aqui, Zaqueu também, este homem, Jesus foi questionado, porque ele era um ladrão, cobrava valores abusivos, e Jesus iria cear na casa dele. Para as pessoas, como eu tenho falado desde o comecinho, era o cúmulo isso. Mas Jesus vem para os doentes, salvar os doentes que estão perdidos. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, porque sempre acontece o extraordinário. E as pessoas levantam a mão, aceitando Jesus na vida delas. Isso é maravilhoso, é bonito, porque Deus ainda há de fazer presenças, morada, restaurações, milagres, multiplicações. Ele é abençoador, ele é galardoador. Isso é muito importante, é magnífico. Olha só. Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Se você se encontra perdido, vai para a igreja. Se você se encontra perdido, abre a porta do seu coração. Deixe Jesus fazer a morada. As coisas vão fluir, vão acontecer.
porque Ele pode te fazer novo. E você pode ser modificado, restaurado, iluminado. Grande é o Senhor por nos abençoar de dia e de noite. Grande é o Senhor por nos dar essa oportunidade. Não merecíamos, porque somos ingratos, somos chatos, reclamamos de tudo. É assim que somos seres humanos. Quando temos, reclamamos. Quando não temos, reclamamos. E muitas vezes nem demos valores. As coisas mais simples, aonde há muito valor. O amor, ele esblandece. Ainda mais quando Jesus, ele faz morada no coração. Que passagem poderosa da palavra de Deus. É uma passagem linda, bela, maravilhosa e espetacular. Eu amei, eu adorei. Porque está na Bíblia. É bíblico. Isso é maravilhoso. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Mas antes de encerrar essa live, eu queria mandar um salve. Eu queria mandar um abraço também. Um abraço gostoso. Isso aqui é o símbolo do abraço. Um abraço para minha sogra, Dona Dalva. Um abraço para o Luiz. Um abraço para a vovó. Um abraço para o Noé. Um abraço para o José Marques, meu primo. Para Lourdes Marques, também minha prima. Um abraço para o meu pai. Um abraço para minha mãe. Um abraço para cada internauta. Um abraço para quem assiste meus vídeos, assiste minhas lives, assiste meus stories. Um abraço para todos vocês que vêm sempre acompanhando esses vídeos. Sempre tem palavra de Deus. Sempre tem alguma coisa aqui para a gente estar deixando para vocês. Então, um forte abraço. Ótimo dia 1. Sexta-feira, setembro de 2023. Primeiro dia do mês, uma primeira live na madrugada. Vou dormir feliz, vou dormir alegre e vou dormir maravilhado, porque eu deixei aqui a palavra de Deus. E não esquece, tá chegando o final de semana, vai para a igreja, uma igreja perto da sua casa, onde é pregado da palavra de Deus, onde é pregado da sã doutrina, onde é pregado da poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Dá tempo de você ir na igreja. Hoje é sexta, amanhã é sábado, depois é domingo, existe o culto, existe o estudo dominical. Ainda dá tempo para você ir para a igreja. Então, fica na paz e que Deus abençoe vocês. Falou, um forte abraço. Nós estamos junto nessa. Falou!